Dia de Palmeiras, Fortaleza e Palmeiras, Vogivoda e Abel Ferreira. A gente sabe que sempre é jogo difícil. Vamos dar uma olhada aí nas prováveis escalações, onde assistir, tudo aí envolvendo o jogo de hoje. Retrospecto, inclusive, do Abel contra o Voivoda, que não é nada animador pra gente. E aí depois a gente também olha a tabela, né? Ontem tiveram alguns jogos importantes, a gente trouxe aí reações de flamenguistas, de colorados, né? O Farido com o Baldaço dando a vida ontem no Grenal, mas enfim, né? Fortaleza e Palmeiras hoje, Record e Premier, tá? Hoje tem a transmissão da Record e do Premier. Record tem uns horários estranhos, né? Estranho não, né? Diferente do que a gente estava acostumado lá antigamente, né? Mas a formação, a escalação aí do Fortaleza. Pra quem não viu, essa semana rolou meio que uns protestos aí, tipo uma conversa da torcida lá, organizada com o Davi Luiz. Eu acho não tá lá muito lá aquelas coisas lá, o clima por lá, né? Mas ó, João Ricardo, Kusevich, Davi Luiz e Gustavo Mancha. Kusevich, que era do Palmeiras, né? Conhecido aí. Outro conhecido, Diogo Barbosa, Iago Pikachu, Paul Fernandes, Lucas Sacha, Matheus Rosseto, Marinho e Lucero. Lucero que já maltratou o Palmeiras, hein? Lucero, olho nele, tá? Mas assim, é um ótimo time, né? Fortaleza tem um ótimo time, ainda mais jogando em casa. Fortaleza que dificultou muito pro Inter, né? Teve o golaço do Moisés de bicicleta lá, que acabou sendo anulado. Eu acho que devia mudar umas regras no futebol. Quando o gol é muito bonito, vale mesmo se tiver impedido. Que tava muito pouco o Pikachu, né? Em um golaço ali, mas enfim, né? E ainda... Ó, quem tá fora? Moisés, Pochettino, Tinga, Breno Lopes e Brites, né? E Martinez. E ainda tem a opção do Daverson lá, né? Dá até dar uma olhada aqui, ó. O técnico Juan Pablo não terá Martinez, suspenso por terceiro amarelo. Com isso, o Lucas Sacha deve ser titular. E na ala direita, o Voivoda deve escalar Pikachu no lugar de Eros Mancuso. O restante do time será semelhante ao que encarou Vitória no meio da semana. E aí, cara, inclusive o Moisés... o Moisés tá aqui porque foi a lesão lá que o Daverson empurrou ele na... O Daverson simplesmente lesiona um cara na comemoração, meu Deus do céu, né? Aqui, ó, torcedores de Fortaleza protestam no desembarque do time na capital. E agora vamos para a provável escalação do Palmeiras. Aqui, ó, quem tá fora: Murilo, Bruno Rodrigues, Rafael Veiga e Mike, né, lesionados. E a gente tem o Gustavo Gomes, o Murilo e o Bruno Fux pendurados, zagueiros aí, né? E o Everton, Mikael, Gustavo Gomes, provavelmente, né, eles estão colocando aqui, terminando a escalação basicamente que terminou ali contra o Inter, né, que daí tinha o Giait jogando. Na real, o Riai entrou como titular, né, mas foi a escalação que terminou contra o Corinthians também, né, tava me confundindo aqui. Piquerez, Emiliano Martins, Richard Rios, Felipe Anderson, Estevão, Facundo Torres, Vitor Roque, sem inventar, só repetindo a escalação, uma coisa que eu gosto. Repetir escalação. Eu sei que a gente tem outras opções, que é legal da rotagem, eu acho que o Abel pode usar o segundo tempo para isso, né? Que o elenco mudou muito, agora a gente tem o Maurício voltando, a gente tem o Paulinho, né? Que, meu Deus, você imagina ter Paulinho e Maurício no banco, cara. Então, óbvio, tem opções ali de banco, mas é muito bom dar rotagem pro time se entrosar, né? A gente percebe Piquerez e Facundo Torres começando a conversar muito bem, o Richard Rios flutuando bem pelos dois lados do campo, mas conversando muito bem ali com o lado direito, o Giai agora finalmente chegando, né, ao Palmeiras. Enfim, tem muita coisa legal acontecendo. Eu acho que a sequência na escalação titular ela é muito importante, né? Eu não sei exatamente quantos jogos que teve a variação ali com o Fux, né, de 3 zagueiros e tal, mas a linha ali do Emiliano pra frente faz tempo que tá se repetindo, e isso é muito legal, que o Palmeiras tinha dificuldade aí em algum tempo em repetir a escalação, né. E a arbitragem hoje: Paulo César Zanovelli da Silva, auxiliares Luanderson Lima dos Santos, Celso Luiz da Silva, e o VAR Paulo Renato Moreira. Caramba, que nome gigantesco, Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Enfim, e aqui é a escalação então do Palmeiras, provável escalação do Palmeiras e provável escalação do Fortaleza. Agora eu falei sobre o retrospecto, né? Retrospecto do Palmeiras do Abel contra o Voivoda, né? Ó, um duelo de técnicos que o Voivoda tem 4 vitórias enquanto o Abel Ferreira tem 3. É equilibrado, né? Pelo Brasileirão foram 8 jogos, os outros 2 foram pela Copa do Brasil. O último embate entre os dois foi no segundo tempo da Série A no segundo turno da Série A de 2024, com empate 2-2 em São Paulo, no confronto o Leão do PC, mas nas suas redes 12 gols, enquanto o Verdão marcou 17 gols. Então,
é bem equilibrado, né? Aqui, ó, o 2x2 aí mencionado, esse 3x0 aqui, ano passado, que o Luceiro acabou com a gente, né? Teve esse 2x2 em 23, o 3x1 também em 23, 1x0 aí na Copa do Brasil 3x0, né? Os caras fizeram 1x0 lá, o Palmeiras fez 3x0 aqui, né? E 4x0 no Brasileirão 22, esse aqui foi o jogo do título, né? De 22, que a gente já entrou campeão. Aí teve outro 0x0 lá em 22 e 21x0 para eles e 3x2 para eles. Então é um confronto bem equilibrado, né? De dois técnicos aí dos trabalhos mais longevos, né? Eu gosto dessa palavra, é porque é uma palavra rara também, mais longevos do futebol brasileiro. Mas falando com um pouco de conhecimento aí que eu tenho, assisti poucos jogos aí do Fortaleza esse ano, mas a gente já acompanha, é um time que a gente pode ver ali, é um time que se repete, né? Se o Palmeiras tá começando a se repetir bastante agora, o Fortaleza já vem aí pelo menos uns 2 anos com alguns jogadores parecidos com esse que a gente viu aqui, mudando alguma peça ou outra, né? Reforço, alguns saindo. Mas é um jogo extremamente difícil, né, cara? É um jogo muito difícil. Mas é assim como o do Inter, é aquele jogo que se você vence, lá no final, né, quando você estiver disputando título, se você estiver disputando título, você fala, putz, esse jogo aqui foi crucial. A gente vai falar, por enquanto, é que a gente tá tendo um início muito difícil, né? A tabela nossa do começo é muito difícil. Então a gente já teve um Corinthians pra gente poder falar disso, de virada de chave, a gente já teve o Inter pra falar de virada de chave, e agora a gente tem o do Fortaleza, talvez pra consolidar esse bom momento, né? Então são os jogos aí iniciais aí da tabela do Palmeiras tem essa marca, né? Em específico. E tá rolando agora, ó, Juventude, filho. Juventude perdeu de 6 do Flamengo, mas tá ganhando agora do Mirassol, fazendo 9 pontos ali, né? Ficando bem colocado. É bom pra esses times, né? Fazer essa gordurinha. Tudo bem que eles tomaram 6 do Flamengo, mas eles estavam bem. E o Juventude dentro de casa é muito forte, né? A gente lembra no passado a treta que foi lá jogar lá, né? Então os caras são muito bem. E o Palmeiras aí, como eu trouxe ontem, com 10 pontos, o Flamengo com 11, o Palmeiras podendo chegar à liderança. Deixa eu confirmar o horário do Fluminense, que eu acho que é antes, né? Cadê o Fluminense aqui? É mesmo horário. Então, Fluminense e Vitória, o Fluminense deve ganhar. Acredito eu que o Fluminense deve ganhar. E o Fortaleza e o Palmeiras, os dois, 6,5. Acredito que pelo menos o Fluminense, se eu tivesse que apostar, seria na vitória do Fluminense. E no Palmeiras, ali, olhando o retrospecto, eu falaria no empate, mas eu acho que o Palmeiras tem extrema condição de ganhar, né? Ganhou já em outras oportunidades, jogos difíceis, empatou jogos que valeram quase como vitória, né? Aquele 2x2 lá em 23 também. Mas é um bom jogo hoje, mano. É um bom jogo pra dar essa sequência aí, pra consolidar, né? Que tá num bom momento. E depois a gente pega o Bahia em casa, voltando a jogar em casa também, né? Bom também isso. Então depois a gente pega um Bahia em casa, que é um jogo também que nem precisa falar, né? Palmeiras tem uma sequência, eu nem sei exatamente quando que vai dar uma aliviada, viu? Tem o Vasco... tem o Vasco fora, mas é em Brasília, então, né, costuma ser um pouquinho mais aqui. Depois já tem São Paulo, depois tem Bragantino fora. Enfim, é brasileiro, né? O brasileiro não tem muito sossego. Depois tem o Flamengo, então não tem sossego. Você tem que ir fazendo, ganhando os jogos em casa. E o que der pra ganhar fora, como foi contra o Inter, fazer também. Vamos ver como que vai ser hoje, beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário é muito importante. Tamo junto.